A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida simplesmente como União Soviética, foi o país que representou o bloco comunista no mundo, de 1922 até 1991. Um grande nome que marcou a formação da União Soviética foi Lenin, que conduziu os trabalhadores na Revolução. Depois, Stalin assumiu o poder, instalando uma ditadura socialista que duraria até 1950. Em dezembro de 1991, a Revolução Bolchevique chegava ao fim e era abolida. Com isso, a União Soviética foi desmembrada em vários outros países. Porém, muitos horrores foram feitos durante esse período. E é exatamente disso que irei falar hoje. Eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo ao nosso canal. No início da Revolução Russa, o desenvolvimento científico da União Soviética foi algo que chamou muita atenção do resto do mundo. O governo apoiava o desenvolvimento na área das ciências fundamentais. E como tinha se desvinculado de um credo religioso, parte das faculdades de teologia foram extintas. O controle sobre as universidades era óbvio, tanto que muitas delas foram transferidas para lugares com maior peso demográfico e político. Houve progresso nas áreas de matemática e ciências físico-químicas, mas também houve retrocessos. Durante o auge político da União Soviética, o governo conseguiu ter grande influência em todo o mundo, desde a economia até os esportes. Nessa época, o povo russo também teve uma grande melhoria na qualidade de vida em relação às décadas anteriores. A indústria crescia rapidamente e a ciência soviética desenvolvia novas tecnologias. Em 1957, por exemplo, os russos lançaram no espaço o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik. Ele era do tamanho de uma bola de futebol e possibilitou novos estudos e descobertas do universo. O primeiro jato supersônico tripulado não foi o Concorde, como todos pensam, mas sim o Tupolev Tu-144. Criado pelo engenheiro Alexei Tupolev. Ele surgiu em 1968, 2 meses antes do Concorde, e transportava até 55 passageiros por viagem. Outra criação muito famosa que surgiu na União Soviética foi o fuzil semiautomático AK-47. Essa foi a arma principal do exército soviético depois da Segunda Guerra Mundial. Todas essas coisas foram criadas durante a existência da União Soviética, a partir de estudos e avanços na tecnologia. Mas existe um porém, quando falamos no desenvolvimento da ciência soviética. Foram realizados testes, experiências e tentativas para descobrir coisas quase inimagináveis. Assim como os nazistas, os soviéticos também fizeram experimentos horríveis. Os alemães fizeram experiências em humanos com gases tóxicos. Copiaram a cabeça de crianças para saberem a resistência do crânio humano. Tentaram fazer a esterilização de mulheres através de drogas, cirurgias e raio-x. Mergulharam prisioneiros em água congelada para conhecer um mecanismo para tratar a hipotermia e coisas do tipo. Assustador, não? Mas fiquem vocês sabendo que a União Soviética também fez atrocidades como essas. Para começar, que tal falarmos dos Umanzes? Ilya Ivanovich Ivanov foi um biólogo russo que trabalhou muito tempo na criação de espécies cruzadas no início do século XX. Um dos seus trabalhos mais polêmicos tentava criar um ser híbrido, macaco-humano, que era chamado de Umanzis. Durante a década de 1920, Ivanov fez muitos experimentos que envolviam a inseminação artificial de chimpanzés fêmeas com espermatozoides de humanos. Como ele não conseguiu nada com esse experimento,
Ivanov achou que talvez poderia dar certo se ele fizesse de uma maneira diferente. O biólogo resolveu inseminar espermas de macacos em mulheres. Mas a morte do seu último animal atrasou o processo. Pouco tempo depois, o governo soviético decidiu que Ivanov deveria ser exilado. E ele foi para o Cazaquistão, onde morreu 2 anos depois. Outro experimento assustador feito pelos soviéticos foi a tentativa de criar um cachorro de 2 cabeças. Essa história começa com Vladimir Demikov, um dos pioneiros em transplantes de órgãos, e que ficou famoso, principalmente por criar monstros. Os controversos cientistas soviéticos tentaram transplantar a cabeça de um cachorro para outro cão, para, enfim, criarem um cão de 2 cabeças. Demikov criou pelo menos 20 dessas criaturas durante a Guerra Fria. Na maioria dos casos, os cães morreram depois de alguns dias. Mas um deles conseguiu sobreviver por quase 1 mês. Esse cão, inclusive, foi fotografado bebendo água. Porém, a cabeça transplantada não conseguia absorver o líquido, pois não estava conectada ao estômago do corpo. Essa água, então, simplesmente saía de um tubo e caía no chão. Por que eles pretendiam fazer um cão de 2 cabeças? Uma boa pergunta. Os serviços secretos soviéticos também não ficaram de fora dos experimentos bizarros. Na década de 1920, foi aberto o laboratório de veneno, sob o nome de Escritório Especial. Lá foram feitos vários testes com venenos mortais. Em 1939, o local foi renomeado para Laboratório 1 e ficou sob responsabilidade de Grigory Mairanovsky, um bioquímico soviético e desenvolvedor de veneno. Grigory e seus colegas resolveram testar venenos mortais em pessoas, especificamente em prisioneiros dos gulags, conhecidos como inimigo do povo. Entre os testes feitos com venenos estavam inclusos o gás mostarda, também usados nos testes dos nazistas, ricina, digitoxina, curare e cianeto. O objetivo era encontrar um produto químico que não pudesse ser detectado após a morte da pessoa. Geralmente, os venenos eram dados às vítimas junto a uma refeição ou bebida. Nessa jogada, eles desenvolveram até uma substância chamada de C2 ou K2, que era basicamente cloreto de colina de carbilamina. Esse veneno deixava as vítimas calmas e silenciosas e as matava em apenas 15 minutos. Para tentar entender melhor os efeitos dos produtos químicos, Grigory costumava fazer seus testes em pessoas de condições e idades diferentes. Porém, ele acabou sendo preso como parte de uma campanha política de Joseph Stalin. O laboratório teve várias funções durante a Guerra Fria e foi reativado no final dos anos 90 para a criação de armas biológicas e toxinas. E que tal reviver animais? Acredita-se que cientistas soviéticos tenham investigado como reviver organismos clinicamente mortos. Essa ideia foi exposta em um documentário chamado Experiências no Renascimento de Organismos, feita no ano de 1940, para apresentar algumas pesquisas. Sergei Bukonenko e Boris Levinkovsky foram alguns dos cientistas que fizeram experimentos que apareceram no documentário. Para começar, eles removeram o coração de um cão. O conectaram a um aparelho junto a um pulmão, que ajudava a oxigenar o sangue. Com esses recursos, os cientistas conseguiram fazer com que o coração continuasse bombeando, mesmo fora do corpo. Em um outro teste, eles mataram um cachorro e drenaram todo o seu sangue. Depois de cerca de 10 minutos, o cachorro foi conectado a uma máquina de circulação extracorpórea, que fez o sangue retornar gradualmente para a circulação do animal. Bom, aparentemente,
Todo esse processo foi feito várias e várias vezes em muitos animais e fez com que alguns deles voltassem à vida. Entretanto, eles morriam pouco tempo depois. Agora, meus caros, eu vou falar das maiores atrocidades cometidas pela União Soviética. Se tem uma coisa que a União Soviética sabia fazer muito bem, era se envolver em acidentes nucleares. O maior desastre nuclear da história, inclusive, aconteceu em 1986, quando um reator da usina Chernobyl teve alguns problemas e liberou uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio e 900 de grafite. Só para vocês terem uma ideia, foram cerca de 2.400.000 de vítimas nas proximidades, atingindo o nível mais grave da escala internacional de acidentes nucleares. O mais assustador desse caso é que, após a explosão do reator, muitos trabalhadores foram enviados ao local para tentar conter as chamas. Eles não usavam o equipamento adequado e muitos morreram, ficando conhecido como liquidadores. Até hoje, a região de Chernobyl é considerada nociva por causa da radiação. Só para vocês terem uma ideia da gravidade desse acidente nuclear, o volume de partículas radioativas nessa área era 400 vezes maior do que foi emitido pela bomba lançada em Hiroshima. Pripyat, a cidade onde a maioria dos funcionários da usina morava, teve muitos habitantes mortos, e o restante deles teve de evacuar. Animais, rios e florestas foram contaminados, tornando a região inabitável. Mas não se engane em pensar que esse foi o único acidente nuclear envolvendo a União Soviética. Em 1957, ocorreu uma falha no sistema de refrigeração do compartimento de armazenamento de resíduos nucleares na usina de Mayak. Essa falha causou uma explosão com assustadoras 80 toneladas de material radioativo. A nuvem de gás contaminou um raio de 800 quilômetros da região. As casas de cerca de 11.000 pessoas foram demolidas depois da evacuação e cerca de 270.000 pessoas tiveram contato com a radioatividade local. O mais curioso deste caso é que apenas em 1976 é que o emigrante soviético contou o desastre para o público ocidental. A CIA sabia do desastre desde os anos 1960, mas quis abafar o caso. Assim foi apenas em 1989, 3 anos após o acidente em Chernobyl, que os detalhes da tragédia em Kyshtym, como ficou conhecida, foram revelados. Essas foram apenas algumas das atrocidades cometidas pela ciência da União Soviética. Existem mais casos, como a catástrofe de Nedelin, que é considerado o pior desastre dos foguetes na história. Ou mesmo um surto de varíola por causa de testes feitos ao ar livre que aconteceu em 1971. Mas esses acontecimentos eu deixo para você mesmo pesquisar. Por hoje, eu fico por aqui. Mas nos encontramos no próximo vídeo do canal. Valeu!